Estamos vendo aqui, pessoal, agora o livro de Josué, capítulo 3, é o ponto de partida. Josué, capítulo 3, começamos 5, paramos no 6. Bem, voltando ao 5, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Você quer que Deus faça maravilhas? Tem que santificar. O instituto da santificação é fácil. Mensagem de hoje do missionário, no sábado, estou falando para o pessoal de casa, né, que está assistindo já na quinta-feira, lá dia 29, que para nós aqui é o sábado, dia 17. Então, o missionário deu: santifica, deu João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é. Então, santidade é isso, é pautar a vida nas Escrituras, é santificar o seu olhar nas Escrituras, o seu querer nas Escrituras, o seu desejar, o seu sentir, tudo tem que ser pautado nas Escrituras. Aí Deus fará maravilhas, não há outro jeito. Aí o 6, e falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. É levantar a palavra de Deus, é colocar a palavra de Deus no lugar mais alto da sua vida, é dar o primeiro lugar, entenda, lembra o primeiro lugar, o pódio, como é que está lá? Ó, primeiro, segundo, terceiro lugar. Então ele tem que ser o lugar mais alto da sua vida, deve estar. E passai adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. É o que nós temos que fazer, andar diante da nossa família, andar na frente deles, para que eles vejam que o caminhar com Cristo é lindo, o caminhar com o Senhor é maravilhoso. Aí nós vamos para a primeira carta de Paulo a Timóteo. Esse eu não citei no outro, cada conta eu vou acrescentar. Capítulo 4, versículo 12. Você já teve no 6, agora é o 4. 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas a tua velhice também. Mas seu exemplo dos fiéis. Nós temos seu exemplo para eles. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Eles estão olhando para mim, estão olhando para você. Como é que está sendo o nosso trato? Será que estamos sendo exemplo para os demais? Será que estamos vivendo a palavra como deveríamos de viver verdadeiramente? Aí um pouquinho atrás está sendo a mensagem maior. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Tem uma propaganda antiga que diz assim: não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser obreiro, tem que participar. Já ouviu essa propaganda? Não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser obreiro, tem que participar. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. A eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente com palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Não é na carne, não, é no Espírito Santo. Eu falava com os pastores, o que me chamou a atenção, quando eu cheguei na igreja, eu recebi oração, mas foi o quê? Foi o poder. Eu manifestei com o demônio. Eu era possesso. Eu tinha legião de demônios na minha vida, alcoolismo, depressão, tudo aquilo. E quando era uma reunião de terça-feira, tinha uma multidez. Você conhece multidez? Tinha umas 10 pessoas, não sei, um pouquinho, era um grupo bem pequeno mesmo, muito pequeno que estava ali, um grupo muito pequeno que estava na igreja, mas o obreiro que Deus não deixou marcar para não idolatrar, ele orou com fé, e quando orou eu manifestei o demônio. Meu corpo foi todo entortando, entenda, ele disse: sai, vai com a mão para trás, e foi, e a voz sumia, a voz dele como se fosse num túnel, bem longe que eu estava. Quando expulsou, eu voltei assim, estava caído no chão, eles me ajudaram, levantei, era uma igreja de chão rústico, né? Tudo bem. Cheguei na casa de uma irmã chamada Elisa, minha irmã mais velha, com a minha mãe, as duas já estão na glória. Eu falei assim: agora eu vou ficar firme, Por quê? Porque eu vi o poder de Deus. É muito importante isso, a igreja de Cristo tem que orar. Eu tenho citado para a igreja a oração da igreja primitiva, de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 29 e 30. O 29 diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, tem sempre ameaças à pregação do Evangelho. Quando não é aberta, velada, né? A vida é disfarçada,
né? Oculta, mas sempre tem perseguição. Eu falei, o pessoal de vez em quando gosta de fazer umas perguntas para o cristão, para colocar a sociedade, ou a sociedade contra a igreja, que a igreja passa a ser o estraga-raça. Já ouviu falar isso? Porque a igreja não aceita isso, a igreja não aceita não, a igreja prega a palavra de Deus. Aí eles costumam pedir informações, o que a igreja acha do grupo tal? Ele não vai para o céu? Aí eu respondo assim, não, você está perguntando desse grupo, mas no mesmo versículo, leia o versículo tal, que fala, por exemplo, dos adúlteros, que não entrarão, mas ninguém pergunta se o adúltero vai para o céu. Ninguém pergunta se o mentiroso vai para o céu, não vai, mas querem perguntar às vezes algumas pessoas, para criar discórdia e fazer a igreja. Então são as ameaças que vêm, né? E diz, e concede aos teus servos que falem com toda o quê? Ousadia a tua palavra. Ousadia é intrepidez, é coragem. Nós temos que ter coragem para falar a palavra de Deus. E não ser aquela pessoa que quer agradar gregos e troianos. Não. Nós temos que falar a palavra de Deus. Ela salva, ela cura, liberta e ela repreende também. Aí o versículo 30. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. A igreja de Cristo tem que orar isso hoje. Nós temos que pedir a Deus, Deus dá ousadia à tua igreja, para falar que Jesus Cristo cura. É aquele caso que eu citei de um pastor nosso, no interior de Minas Gerais. Ele colocou lá, desencapetamento total. Aí foi um tal de crítica do Brasil, mas valeu, irmão, foram milhões de pessoas que viram. De vez em quando mandava, até para mim mandava, olha, isso é uma vergonha para o evangelho. Vergonha é você que não faz nada, poxa. Vergonha é você que não expulsa demônios, porque quando a minha mãe foi para a igreja, porque ela passou lá na avenida suburbana, onde era uma funerária, e o missionário fazia trabalho de libertação, ele colocou a faixa lá, Jesus Cristo cura, liberta, expulsamos demônios, desmanchamos feitiçaria, macumbaria, olho grande, aquele negócio todo, e aquilo chamou a atenção de uma amiga da minha mãe. Ô Tereza, eu não posso te ajudar, mas lá tem uns missionários, lá um pastor, um missionário e uns pastores que dizem que desmancham. A minha mãe até fala que o missionário era novinho. Chegou e o missionário perguntou, mas seu filho bebe? Se bebe, ele come com farinha. Está na novela da vida. Você pode procurar na internet que você vai encontrar a novela da vida real. Ela contando essa história, como ela conheceu o missionário lá, o pessoal. Isso em 1977, para você ter uma ideia. Como é que tem bastante tempo. Mas o que eu quero dizer, aquilo chamou a atenção. É o quê? Nós temos que pedir isso para Deus hoje. Deus dá-nos ousadia. E não querer pegar o evangelho, entenda bem, que é adaptado à linguagem do mundo. Não. Para com isso. Eu falava para a igreja da comida, Atos 15, 28, da comida sacrificada aos ídolos. Aí eu falei, é verdade. É errado comer pipoca? Não, uma pipoca concedida ao ídolo é. É errado comer batata doce? Uma delícia. Para mim, para quem gosta de correr, fazer exercício, bom, é bom antes e depois, é excelente, entenda bem, mas a sacrificada ao ídolo é. Você é radical. Não, estou falando a palavra de Deus. Eu não vou comer comida sacrificada aos ídolos, não é verdade? Mas as pessoas querem ser políticas, né? Política quer dizer que quer agradar a todos. Não, falar a palavra, ousadia. E pedir a Deus isso, que haja sinais na igreja. É isso que Paulo está dizendo aqui ao povo da Tessalônica. Ele está dizendo, olha, vocês bem sabem que fomos aí em palavras, não só em palavras, mas com poder do Espírito Santo. E com certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores. Olha aí, igreja. As pessoas, nós temos que fazer a mocidade da igreja expulsar demônios. A mocidade não pode ficar só lá. Rei, Jesus é nosso rei, sim, mas olha, a nossa mocidade que vai para as ruas, nossos jovens evangelizam, expulsam demônios, a nossa terceira idade faz isso, não fica fazendo crochê só na igreja não, verdade, as mulheres que vêm são mulheres guerreiras, tem que imitar, diz mais ainda, imitadores, nós e do Senhor. O próprio Paulo também fala aos Coríntios, 1 aos Coríntios 11:1, ele repete isso, não sai daí não, que eu volto já. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então temos que imitar a Cristo para que o povo possa nos imitar. Recebendo a palavra, olha só, hein, com muita tribulação, mas com gozo do Espírito Santo.
Às vezes temos muitas tribulações. Você olha o pregador, não sabe. O pastor ora por mim que eu estou muito doente. Você nem sabe que aquele pastor está muito doente também. Ué, pastor fica doente? Luta, tribulação. Ou o pastor ora por mim, olha, eu estou com um filho assim, ele também está. Ou o pastor ora por mim, que eu estou com o bolso vazio. Ixi. E às vezes ele também está com o bolso vazio. Não que seja que ele tem que ficar na vida, pode passar um momento. Não, com toda a seriedade. Não quer dizer que miséria é dom, não. Não, prosperidade que é dom de Deus. Só estou falando para você que às vezes tem tribulações, mas não, você é como Zacarias, que era um sacerdote. E ele mesmo pedindo a Deus um filho, e ele não teve o filho. E ele ficou velho, todo mundo fica, né? Sabe quem não fica velho? Já falei, né? Quem não fica velho? Quem morre cedo, né? Não quer ficar velho? Morre cedo então. Aí, entenda, e a mulher dele também ficou velha, e ela era estéril. Quando ele nem esperava mais, veio. Mas o que me chama a atenção é que mesmo faltando o filho que ele pediu, ele continuou servindo a Deus, continuou entrando no templo, continuou queimando incenso. Continue queimando incenso, irmão. Não é queimar o incenso, é adorar a Deus. Continue louvando. Lembra do Abacuque, que ainda que a figueira não floresça, a vide não deu seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor. É isso. Às vezes pregamos com tribulação, mas não deixamos de pregar. Não somos hipócritas, atores que representam. Não, é porque nós confiamos no Senhor. Ele diz, com muita tribulação, mas com gozo do Espírito Santo. E eu falo que as pessoas se incomodam, ficam chateadas, achando que somos atores, que somos hipócritas. Hipócrita é esse, que representa, né? Que não é aquilo que aparenta ser. Fala desse jeito, mas eu sei da vida dele, eu soube do filho dele, da filha dele, soube do pai dele, da mãe dele, do avô dele, da avó, do neto, da neta. São tribulações, mas nós temos o gozo do Espírito Santo. E por isso nos apresentamos com um sorriso. Você quer dar uma de fortão? Não, amigo. Isso é verdade, que luta que eu estou enfrentando com aquele avô, com meu avô, que já está bem velhinho, mas está tomando uma pinga no bar todo dia. Ele está na minha oração. Ele não vai embora sem Jesus. Já coloquei, está quebrado o poder do diabo. Eu estou numa tribulação, mas a vitória já é minha. Você tem a vitória. Você confere isso. Versículo final. De maneira que fostes o quê? Exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Volta para o Josué, senão não dá tempo de falar tudo. Josué 3. Paramos no 6, já vamos entrar no 7 agora. 7. Diz... E levantaram, pois, o versículo 7, e o Senhor disse a Josué, este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Quando é que isso vai acontecer contigo? Quando você levantar a palavra de Deus. Quando é que você vai começar a ser engrandecido diante dos olhos dos homens? Verdade. Não, repito, não pelo dinheiro, não por isso, mas como homem de Deus. Que a sulamita vai olhar para você e dizer, esse que eu vejo passar por aqui é um santo homem de Deus. Essa que eu vejo passar por aqui é uma santa mulher de Deus. Que alguém vai falar a teu respeito, majestade, eu conheço um filho de Jessé, o belemita, que é um homem que sabe tocar. Se eu estou procurando quem sabe tocar, ele sai. Mas é mais, ele é valente, hein? Ele é animoso, ele é homem de guerra, ele é sisudo em palavras. E o melhor, o Senhor é com ele. Você vai começar a ser engrandecido. Quando? Quando você buscar primeiro o reino de Deus. Quando você santificar, procurar, vou pautar minha vida nas Escrituras. Vou pautar, não é só a aparência exterior, vou pautar meus desejos, meus sentimentos, meu querer, todo o meu querer na palavra de Deus. Você vai começar a ser engrandecido, engrandecida diante dos olhos de todos. Josué, este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei. Josué, com Moisés foi o mar vermelho, com você será o Jordão, e com você, pode ser o Tietê, o que foi. Mas brincadeira à parte, milagres vão acontecer porque Deus não muda. Ele falou para Malaquias 3,6, disse, eu, o Senhor, não mudo. Deus quer fazer sinais e prodígios com você, engrandecendo você diante dos olhos dos homens, para que todos digam, verdadeiramente, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Vai ter, às vezes vai ter oposição, tem. Lembra de Jesus, o mestre, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Uns falavam, João 7,12,
ele é bom. Outro dia não, ele engana o povo. Isso vai acontecer. Mas o importante é que você tenha a verdade. Quando você tem a verdade, você não se esquenta a cabeça com a mentira. Você sabe que a verdade vai prevalecer. Que quem fala a verdade, quem vive a verdade, quem pratica a verdade, é que tem a justiça de Deus.